essência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouve quando eu comprei, quando pequei, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouve o meu clamei, quando peguei, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula divina que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Quero convidar você para abrir sua Bíblia
Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Perdão, 36, está do ladinho. Ezequiel, capítulo 36. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro de algumas histórias da minha própria vida, da vida da minha família, porque nós todos somos meio semelhantes. Nós somos feitos de carne, somos seres humanos, somos falhos e pecadores. Meu avô, agora, veio na minha mente, meu avô era um médico que conhecia a palavra de Deus, que conhecia os princípios de saúde da palavra de Deus, das orientações de Deus. E esse homem morreu de diabetes. Ele era diabético. E a minha mãe contava. Meu avô tinha um pequeno hospital numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. E minha mãe contava que às vezes ela, adolescente, ia na farmácia do hospital e encontrava meu avô lá no fundo da farmácia do hospital com uma lata de leite condensado aberta com furinho e tomando leite condensado, diabético. Leite condenado. Aí você fala assim, mas será que ele não sabia que leite condensado iria matá-lo? Ele não sabia disso. Claro que ele sabia. Como é que esse homem instruído continuava tomando o leite condensado que o mataria? Morreu com 56 anos. Eu sou o único neto que foi conhecido pelo meu avô. Meu avô não conheceu os outros netos. Perdeu o estatuto com a família, perdeu o estatuto com a esposa e faleceu de uma morte anunciada. Cada gole de leite condensado que ele estava tomando, ele estava dizendo para si mesmo: estou me matando, estou me matando, estou me matando, estou me matando. A minha esposa teve um primo que fumou a vida toda. E nós morávamos em Santa Catarina nessa época. E um dia nós fomos visitar ele no hospital. Estava muito mal no hospital. E ele nos disse que o médico disse para ele: fulano, ou você para de fumar, ou você vai morrer. E ele disse: se é para viver sem fumar, então eu prefiro morrer. E 3 semanas depois, nós fomos no funeral dele. Ele não sabia? Ele sabia. O que a gente precisa não é só saber. A gente precisa de algo mais. Só saber não adianta. Quando a gente vem para a palavra de Deus, Ezequiel capítulo 36, Deus toca com o dedo dele na nossa ferida. O que Deus diz aqui no verso 26? Deus diz assim: eu quero dar para você, Ezequiel capítulo 36, verso 26, tá? Eu quero dar para você uma coisa que você não tem. E que você não vai conseguir com todo o seu esforço. Não adianta você se esforçar. Você não vai conseguir ter pelo seu esforço apenas. Deixa eu cuidar com o que eu estou falando aqui. Se eu falar que não adianta se esforçar, então não é isso. Não adianta o meu esforço apenas. Eu preciso de um milagre.
Ezequiel, capítulo 36, do verso 26 em diante, Deus vai começar a esclarecer e identificar esse milagre que Ele quer realizar na minha vida e na sua vida. Ele diz assim: eu quero dar para você um coração novo. Agora você me pergunta assim: por que eu preciso de um coração novo? Então deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que todos nós, depois que entrou o pecado, deixa eu começar mais para trás a história. Deus criou Adão e Eva perfeitos. Adão e Eva tinham uma mente parecida, sincronizada com a mente de Deus. Todos os gostos, as preferências de Adão e Eva eram bons. Se eles seguissem naturalmente a vontade deles, eles iam fazer as coisas certas. Mas depois que eles escolheram aceitar serem fiéis de Satanás, em nome de Deus, fiéis a Satanás, em nome de Deus, você conhece a história lá da árvore, da ciência do bem e do mal. Houve uma mudança na natureza humana. Um botãozinho, eu acho que foi mais de um, né? Alguns botõezinhos, alguns parafusinhos do nosso cérebro se afrouxaram. E não existe ser humano nesse mundo que consegue apertar esses parafusinhos. E esse dano foi tão grande que Deus está falando: não é possível consertar. Quando Deus fala coração, Ele está falando mente. Você está entendendo? É uma figura de linguagem. Quando Deus está dizendo eu quero dar um novo para você, é porque não tem conserto. Não tem arrumação. Pau que nasce torto, cresce torto e morre torto. Você vai fazer promessas e promessas e juras para você mesmo e para outro que você vai ser uma pessoa diferente e você vai continuar sendo a mesma pessoa. Não é pessimismo, é realismo. E é por isso que eu preciso reconhecer isso e parar de fazer essas promessas que não são realizáveis. E em vez disso, começar cada dia na presença de Deus, humildezinho. Dizer: Senhor Deus, eu fiz tantas promessas e falhei. Agora eu quero fazer uma coisa. Eu quero pôr o Senhor em primeiro lugar. Eu quero aprender, desenvolver o hábito de acordar, não para trabalhar, acordar para adorar. Amém. Eu quero ir na tua presença. E eu quero pedir, eu estou aqui na tua presença, meu Deus, porque eu quero receber um coração novo. Eu não sei explicar muito para você. E pode ser que eu estou falando aqui para alguém que está lutando com problemas de saúde. Se você está lutando com problemas de saúde, a primeira coisa que tem que fazer é perguntar para você mesmo e para Deus: onde eu estou falhando nos meus atos? Tem gente que não quer fazer essa pergunta porque não quer ouvir a resposta. Porque a resposta vai mexer no seu estilo de vida, nas coisas que ela gosta e que ele gosta. Então não quer fazer essa pergunta. Só que o que Deus está falando aqui é que se você começar a fazer essa pergunta honestamente a Ele, de joelhos dobrados, Ele está dizendo que vai dar para você um novo coração, que significa um novo paladar, novos gostos, novas vontades. Você vai gostar do jeito que vai ser. Você fazer essas coisas com esse coração que você tem, vai ser terrível. Não é isso que Deus quer. Deus está dizendo: eu quero dar para você um coração novo, uma mente nova, um novo paladar, novos prazeres, novas inclinações.
que vão ser tão gostosos, esses prazeres, como os prazeres que você tinha antes das outras coisas que estavam acabando com a sua vida. Eu estou falando de coisa de saúde apenas como uma parábola, que se aplica a todos os aspectos da vida. Pode ser que tenha alguém aqui que está sofrendo no casamento, está bonitinho, eu já vi muito disso. E nós mesmos, Maria, eu já vivenciamos isso. A gente está bonitinho na igreja, sentadinho do lado do outro, cantando ninho, senta, levanta, faz oração, faz a Maria, dá oferta, vai embora para casa. Por fora bela viola, por dentro com a bolorenta. E a gente continua nessa farsa, nessa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem solução. Não, pastor, vem aqui hoje para falar de família, coisa linda. Não, deixa eu falar a verdade para você. Não tem solução. Você sabe qual a solução que tem? Essa aqui, ó. Precisa ser uma outra pessoa. Amém. Essa pessoa que você é não vai combinar com ninguém. Aí fala assim, não, com esse não deu, deixa eu pegar outro. Ou deixa eu pegar outra. Você pega outra pessoa, mas você continua a mesma. Como é que vai dar certo? Como que vai funcionar? Só tem uma solução. E essa solução é de graça. Porque Deus está falando, eu quero dar para você um coração novo. Bom, como é que eu faço para receber esse coração novo? Eu preciso ir a cada manhã a presença de Deus. E aqui, gente, a coisa mais séria da vida, eu me lembro quando eu entendi isso. Comecei a entender, se abriu uma frestinha na porta e eu vi a luz entrando. E eu entendi o seguinte, que a luta da minha vida não é para não adulterar, não é para comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, guardar sal. Isso é tudo palha, tudo lixinha. A grande luta da minha vida, estou falando da sua, da minha, é às 5 horas da manhã. É o que eu vou fazer assim, para mim tem que ser essa hora, por causa da hora que eu começo a trabalhar onde eu trabalho. É 5 da manhã. É ali que está a batalha da minha vida. Se eu perder essa batalha, o resto está tudo perdido. Se eu ganhar essa batalha, o resto está tudo ganho. Porque é nessa hora que eu vou decidir se eu vou ficar um pouquinho mais na cama. Porque eu estou muito cansado, porque eu trabalhei ontem muito, porque eu fiz isso. Deus sabe, Deus entende tudo, Deus sabe tudo. Só que a real é, se eu não me levantar nessa hora e sair da cama, e a maior enganação própria é aquela assim, eu vou orar aqui na cama mesmo. Conta outra. Conta outra, essa não fala. Eu vou orar na cama, meu, você vai dormir. Você vai enganar no sono, não tem como. Não tem como. Jesus, Bíblia lá em Marcos diz que Jesus saía cedo. Marcos 1,35. Cedo. Ainda escuro, Jesus saía. Ou seja, ele não ficava onde ele saía. Movimenta, sai de onde você está e vai para um lugar secreto. E ali você vai à presença de Deus. Ali que está a vitória da sua vida. Lembra que Jesus falou assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual a coisa que está faltando na sua vida? Essa coisa vai ser acrescentada se você pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Então, escuta, eu preciso organizar o meu dia, não para a hora que eu vou sair para o trabalho. Preciso organizar o meu dia para a hora que eu vou à presença do Criador do Universo. Isso implica começando a hora de deitar. Se você não cuidar da hora de deitar, esqueça, você não vai acordar. E se você acordar, a sua mente não vai estar legal para entender o que Deus quer comunicar para você. Isso implica o tanto que você vai comer à noite e a hora que você vai comer à noite. Quando você lê os escritos de Ellen White, Espírito e Profecia, sobre saúde,
E ela fala lá que a gente deveria comer cedo. E eu tinha um professor que falava assim: eu não como no escuro. Interessante, né? Eu não como no escuro. Vai que eu não acho a abertura da boca, o buraco da boca. Vai que eu não acho o buraco da boca. Eu não como no escuro. Não como no escuro. Ficar pensando. Aí você vai ler o que a Ellen White fala, que a última refeição ela deve ser leve e ela deve ser cedo. Cedo. Por quê? Por quê? Quer tirar um prazer de mim? Não. Por quê? Porque a refeição tarde vai afetar o seu sono, mas o principal vai afetar a sua acuidade mental na manhã seguinte, na hora de você ir à presença de Deus. Barriga cheia, dor de cabeça. Por quê? Você comeu tarde. Muito importante você ir deitar com fome. Quando você acorda, a sua mente está clara. Você toma um copo de água e vai à presença de Deus. Gasta seu tempo em oração. Sobre oração, eu quero recomendar do meu podcast o episódio 85, que a Mari vai explicar a oração dos 7 minutos. Alguns de vocês já ouviram falar sobre isso. É mais uma sugestão de como orar. Essa é o plano de oração que a gente usa. A oração dos 7 minutos, que acaba sendo bem mais de 7, mas no começo você começa com 7 minutos. Tá? O que fazer nesses 7 minutos? Está aí no episódio número 85. Você escuta depois. Então você começa com oração, e aí depois você vai para o estudo da Bíblia. Como que você estuda a Bíblia? É o episódio número 1. Eu só vou dar uma palhinha rápida aqui para você. Episódio número 1. Mas o que você faz? Tem gente que fala assim: fechou, estou aqui com a Bíblia. Eu gosto do Salmo. Salmo é o meu livro preferido. Então ele começa Salmo 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar no Salmo 150, ele volta para o Salmo 1. E ele só fica, a Bíblia dele abre sozinho no Salmo 1, no livro do Salmo, mas é só Salmo. Então, assim, eu quero a verdade seletivamente, é só o que eu gosto. Eu vou ler a Bíblia do que eu gosto, não o que Deus tem para me dizer. É o que eu gosto. Então é eu que decido o que é importante. Agora você lembra que Paulo falou lá em 2 Timóteo 3, 16, se não me engano. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a educação da justiça, para a repreensão. Toda escritura inclui Levíticos, Deuteronômio, entendeu? Aquele livrinho assim, vai lendo, Gênesis está legal, Êxodo ainda está legal. Aí chega assim, Levítico, Deuteronômio, aí eu já pulo lá para Reis, tá? Aí começa a historinha de novo. Aí, pronto, agora sim. Não é assim. Não é assim. Geralmente, a parte que eu não gosto é a parte que eu mais preciso. Geralmente. Essa parte que eu preciso. Então, eu tenho que ler a Bíblia com humildade. Como que eu vou ler a Bíblia? Meu Deus, eu não entendo isso aqui, eu não estou entendendo. Eu não estou gostando disso aqui. Me instrui, eu estou aqui para aprender. Mais importante do que a compreensão é a sua atitude humilde, diga a presença de Deus, atitude de aprendiz. Eu quero aprender, eu quero ouvir a tua voz, me fala, meu Deus. Ellen White fala que anjos de Deus se aproximam de você no momento que você, lá na sua casa, abre a sua Bíblia. A Bíblia não é videozinho de redes sociais, não é videozinho de pastor, seja quem for, nem podcast, nada. Não, é a Bíblia, a palavra de Deus. Você abre a Bíblia, porque aí Deus vai falar com você. Pastor, não entendo. Vá lendo que você vai entender. Vá lendo que você vai entender. Mas é linguagem antiga. Vai lendo que você vai entender. Vai lendo. Leu a sua Bíblia. Se lembra que você tem duas coisas mais. Você tem a lição da escola sabatina, que é muito importante. Que agora no estudo dirigido, no estudo temático, ela é muito importante.
E você tem, em terceiro lugar, os livros do Espírito de Profecia. Então, quando você começa a encharcar somente dessas coisas, você já arrancou uma grande fatia de dentro das redes sociais. Isso é uma bênção tremenda para você. Você já se livrou uma parte do dia das redes sociais, porque você está encharcando somente com a palavra de Deus. Quando você vai pondo a palavra de Deus aqui dentro, ó, esse livro, pondo aqui para dentro, assim, ó, o Espírito, eu não sei explicar. Não adianta você me perguntar que eu não sei explicar. Não tem explicação. Eu sei que quando você vai lendo a Bíblia, todos os dias, o Espírito Santo começa a mexer dentro da sua cabeça e vai transformando a sua natureza. Deixa eu explicar um negócio para você. Pertencer à igreja não muda você. Ser batizado não muda você. Você continua a mesmíssima pessoa, só que aquela mesma pessoa, só que agora está na igreja. Os gostos são os mesmos, os desejos são os mesmos, os impulsos, as respostas, as reações são as mesmas. O que transforma você, de acordo com a Bíblia aqui, é essa renovação que é produzida por Deus. Deus está dizendo aqui: eu vou dar para você um coração novo. Eu vou pôr dentro de você um espírito novo. Eu vou tirar de você um coração de pedra. E eu vou dar para você um coração de carne. E agora o verso 27. O verso 27 de Ezequiel 36 diz assim. Verso 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo aqui que a obediência que é aceita por Deus é a obediência gerada pelo Espírito Santo. Escuta isso aqui é muito importante. Você estava longe dos caminhos de Deus, como eu também. De alguma maneira você entrou em contato com a palavra de Deus. Você reconhece que isso aqui é a palavra de Deus. Você reconhece que a palavra de Deus é melhor para você. Você vem para a igreja. Você se batiza. E agora você começa a se esforçar para guardar os mandamentos de Deus. Sabe o que acontece? Essa sua obediência não tem valor nenhum para a sua salvação. É isso que Paulo explica lá em Efésios. É isso que Paulo explica lá em Romanos. Paulo chama isso de obras da carne. Você não vai para o céu por guardar os mandamentos. Você não vai para o céu por pertencer à igreja. Você vai para o céu se sua cabeça e se o seu coração for coração de anjo. Estamos tudo perdido, então. Exatamente, estamos todos perdidos. Aí Deus fala assim: eu vou resolver o seu caso. Como que eu vou resolver o seu caso? Se você quer e você me pedir, eu vou voltar nesse assunto de pedir. Quer dizer, é muito importante. Esse assunto do pedir é muito importante. Se você quer, se você pedir, eu vou arrancar da sua mente o coração de pedra, esse jeito que você é, e eu vou dar para você uma nova cabeça. Quando eu der para você, o verso 26, o verso 27 está dizendo em outras palavras: quando eu colocar o meu espírito em você, eu vou fazer você obedecer os meus mandamentos. Ei, você está vendo? Não é o seu esforço, é o poder de Deus, o Espírito Santo lá dentro que vai fazer você andar nos caminhos dele. Então o meu esforço qual é? E eu descobri isso, e essa é a luta da minha vida até hoje. Eu não pensei: o cara é pastor, já está quase já está velho, está quase aposentando, ele já está tudo resolvido. Não, é a luta até o último suspirinho. Você está nessa luta. Qual que é a luta da minha vida? A luta da minha vida é acordar todo dia mais cedo para a presença de Deus,
Porque esse processo que está sendo escrito aqui na Bíblia, ele não é um processo de uma vez por todas. Ele é um processo que precisa ser repetido cada dia, cada manhã, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, até o final da vida. Até nas férias, né, pastor? Até nas férias, especialmente nas férias. Porque nas férias, a gente não tira férias, Satanás não tira férias nunca. E essa natureza que eu herdei, ela está sempre ali. E o Espírito Santo tem que estar trabalhando todo dia. Todo dia Deus tirando aquele coração. Então, cada manhã eu vou à presença de Deus. E eu estou acostumando a falar assim para Deus: Senhor Deus, eu estou aqui porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Ser pastor não muda nadinha na minha vida. Eu não estou aqui, Senhor, ajoelhado porque eu sou pastor. Se eu fizer isso, eu estou perdido. Senhor, olha que coisa linda que eu sou pastor. Que a vida que o Senhor. Assim, eu não vim morrer por você. Infelizmente, não vim morrer por você. Eu vim morrer, eu vim buscar essa hora que você havia perdido. Você está perdido? Não, Senhor, eu sou pastor, coisa mais linda. Não tem nada a ver com você. Não tem salvação para você. Eu só tenho salvação para pecadores. Então eu preciso ir à presença de Deus cada manhã, todos os dias, toda manhã, como pecador. O Senhor, estou aqui para mostrar quão feio eu sou, mas quão bonito o Senhor é. E o Senhor morreu por mim, o Senhor tem salvação para mim. Você lembra o que diz 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe qual é o maior problema de casamento de família que a gente tem? É quando isso não é a prioridade da vida. Quando tem gente que quer tanto ser feliz no casamento, que quando o casamento começa a não dar certo, essa pessoa perde a cabeça. Sim, mas o casamento não dá certo, mas você ainda pode receber um novo coração, uma nova natureza. E muitas vezes, quando você recebe um novo coração e uma nova natureza, o casamento resolve. Mas você quer resolver o casamento primeiro. Não tem solução. Não tem solução. Primeiro precisa resolver um novo coração. Olha o que Jesus fala. Jesus diz assim, a palavra dele diz assim, verso 27, eu vou pôr dentro de você o meu Espírito. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Deus envia o Espírito. Lembra que o Espírito quer fazer posse, tomar posse do nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Mas o Espírito, e agora eu preciso falar para você sobre o pedido. O Espírito Santo não vem sem um pedido da minha parte. Por quê? Eu preciso contar isso para você por quê. E eu aprendi isso daquele irmão que eu contei para você na primeira parte. O irmão Antônio Fragoso, no primeiro distrito, quando eu comecei meu ministério. Falou: pastor, por que a gente tem que pedir essa transformação da nova natureza? Porque Deus nos criou com uma coisa muito linda chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade que você tem de ser quem você é. É a liberdade que você tem de fazer escolhas. Esse é um componente fundamental do amor. Onde você não tem livre-arbítrio, não vai ter amor. Jamais. Jamais. Eu já vi casos assim, muito tristes, de pessoas que eram obrigadas a amar. Claro que não amavam. Né? Um caso extremo que eu encontrei, num dos lugares por onde eu passei, tinha uma irmã que chegava à igreja com o olho roxo, cara roxa. Ah, pastor, eu caí. Não sei. Um dia ela contou. Fui à casa, pediu visita, fui à casa visitar. Tinha um cachorro enorme, uma corrente grossa. E ela me disse assim: pastor, eu apanho do meu esposo com essa corrente do cachorro. E ela disse que
Quando eles eram novos, eles estavam namorando, ela percebeu e ela começou a cair fora. Então um dia esse rapaz chegou na casa dela, mandou chamar o pai, e quando o pai chegou, ele tirou o revólver do bolso, apontou para o pai e falou assim: se a sua filha não casar comigo, morre você e morre ela. Aí o pai falou para a menina assim: ó filha, casa com ele. Casa com ele, filha. E ela casou. Tiveram um filho. Agora você me pergunta: ela amava ele? Não. Como é que você vai amar? Deus sabia disso. Deus poderia ter nos criado como robôs. Me obedeça. Sem amor. Deus podia ter me criado assim. Deus sabia que não teria amor nessa relação. Deus é Deus de amor. Então Ele nos criou livres. Por causa dessa liberdade, Adão e Eva escolheram colocar a sua lealdade para o lado de Satanás. Lá no episódio da árvore da ciência do bem e do mal. Conhece? Quando eles resolveram colocar a sua lealdade para o lado de Satanás, afrouxaram os parafusos. E a gente perdeu a semelhança com Deus, que a Bíblia chama de imagem de Deus. Fomos criados à imagem de Deus, nós perdemos a imagem de Deus. E não tem o que fazer para ganhar essa imagem de Deus de volta. Então, porque nós tomamos essa escolha, nós merecemos morrer. Certo? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então o que fez Deus? Deus podia ter falado assim: ah, agora se virem, né? Eu avisei para ele não andar na árvore, eu avisei tudo, agora se virem. Não, o que fez Deus? Deus falou assim: gente, o que aconteceu? Eles merecem morrer, eu vou lá morrer no lugar deles. Então desce Jesus, vem Jesus, e fala assim: eu vou morrer por vocês. Todo aquele que crer, que confiar e que confessar seus pecados para mim, eu vou tomar os pecados sobre mim e você vai viver. E agora eu preciso pedir, além de confessar pecados, porque lembra que lá 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, mas só perdoar não adianta. Porque você está perdoado, mas você continua sendo quem você é. Você vai fazer de novo. Então ele fala: mas não é só perdoar, é perdoar e purificar. Se eu confesso, Ele é justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Mas isso eu preciso pedir. Então por que eu preciso pedir? Deus não podia falar assim: eu estou vendo que o Marcos está indo na igreja. Marcos está indo na igreja, todo sábado lá na igreja, está fazendo o dízimo dele, a oferta, está cantando, está orando. Que legal! Eu vou entender que o Marcos está querendo essa mudança no coração. Então eu vou, mudar o coração dele. Sabe o que iria acontecer? Satanás ia falar para Deus assim: eu não disse que o Senhor é um ser arbitrário, que o Senhor obriga as pessoas a ser do jeito que o Senhor quer. Foi isso que eu falei lá no começo. O Marcos não pediu nada para o Senhor, e o Senhor está obrigando ele a ser do jeito que ele nem quer. E é verdade, Deus vai falar: é verdade, Satanás, você tem razão. Satanás tem razão. Mas quando eu uso do meu livre-arbítrio, da minha liberdade, para dobrar os meus joelhos lá no meu quarto, lá na minha casa, lá no banheiro da minha casa, onde for, no beijo, não sei onde for, eu dobro os meus joelhos e falo assim: meu Deus, eu, em nome de Jesus, estou pedindo para o Senhor criar em mim um novo coração, uma nova natureza. Eu quero ser uma nova pessoa. E à tarde a gente vai ver como é essa nova pessoa. Eu quero pedir que o Senhor mude minha natureza. Me dá esse novo coração aqui. Ah, Deus fala assim: era isso que eu precisava. Eu precisava do seu pedido. Só que esse pedido não é uma vez na vida, é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu preciso renovar essa permissão. Renovar a permissão, todo dia.
para Deus, eu uso minha liberdade, que é dada por Deus, para dizer para Deus entrar na minha mente através do Espírito Santo e transformar a minha natureza. Então, quando Satanás vem acusar, Deus fala assim: não, Satanás, o Marcos tem a liberdade, ele me quis, ele quis a minha ação, e Satanás já não pode mais acusar. Então, o seu pedido, verbalizar, falar isso para Deus, é fundamental. Se você não falar, Deus não pode, entre aspas, Deus não pode agir. Para Deus agir, você precisa falar, você precisa pedir. Quando você pede, o caminho está aberto para a ação de Deus. E nós vamos terminar lendo aqui os resultados de quando você recebe essa nova natureza, esse novo coração. Deus fala, olha que coisa interessante, eu quero que você me acompanhe a partir do verso 28. Deus diz assim: 10%. habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu vou livrar vocês de todas as imundícias, vou fazer vir o trigo. Gente, o que é isso? O que é isso, fazer vir o trigo? Eu vou multiplicar o trigo. O que significa isso? O que significa isso? Deus dará sustento para você. Deus está garantindo o trigo para você. Se você pedir a Ele um novo coração, uma nova natureza, Deus fala assim: o trigo é problema meu. A comida, o trigo é símbolo de comida. A comida, a sua comida é meu problema. Não se preocupe com comida. Não trarei fome sobre vocês. Olha o verso 30, eu vou multiplicar o fruto das árvores, a novidade do campo, para que vocês jamais recebam a vergonha da fome entre as nações. Olha aquele povinho lá passando fome. Isso não vai acontecer com você. Isso não vai acontecer com você. O seu sustento é problema meu, diz Deus. O verso 31 é maravilhoso, o verso 31. O verso 31 dá uma mensagem para a manhã inteira. Mas rapidinho o verso 31. Deus diz assim: Então, quer dizer, depois disso tudo, vocês vão se lembrar dos seus maus caminhos e dos feitos de vocês que não foram bons, e vocês vão ter nojo de vocês mesmos. Escuta isso, isso é muito importante. Tem gente querendo se arrepender dos pecados com o coração original. Impossível. Como que você pode se arrepender do que você gosta? A pessoa gosta de torta de morango. Um dia falaram para ela que a torta de morango não é boa. Então ela fala assim: ó, a partir de hoje eu não vou gostar mais de torta de morango. Gente, isso não funciona. Isso é hipocrisia. Você ainda é fascinado pela torta de morango. Mas o que Deus está dizendo aqui? Eu vou dar para você um coração novo. Eu vou tirar o seu coração de pedra. Eu vou dar um coração novo. Vou pôr o meu Espírito Santo dentro de você. Quando eu pôr o meu Espírito Santo dentro de você, eu vou fazer você andar nos meus caminhos. Porque vai ser natural. Você vai ser uma outra natureza. E eu não vou deixar você passar fome. Eu vou sustentar você. Mas mais do que isso, você vai olhar para trás e vai ver sua vida antes e vai falar assim: como é que podia viver daquele jeito? O arrependimento é um produto da nova natureza. Você só recebe quando você recebe o Espírito Santo. Amém. E é por isso que eu preciso pedir de manhã cedo, e a presença de Deus. Deus me dá arrependimento. Fala a verdade para Deus. Deus ama quem é honesto. Deus não suporta fingimento. Você ir lá, se ajoelhar de manhã: Senhor, que coisa boa que estou aqui na sua presença. Meu Deus, fala a verdade. Senhor, eu estou morrendo de sono, não queria estar aqui. Transforma meu coração, para que eu tenha gosto de ler a Bíblia. Senhor, eu não gosto de ler a Bíblia. Fala a verdade. Senhor, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto da lição da escola sabatina, não gosto do livro de Ellen White, não gosto de ir na igreja, não gosto de culto de oração, não gosto de semana de oração, não gosto de vigília. Fala a verdade. Não gosto de ser vegetariano. Fala a verdade. Deus fala assim: filho, você está falando a verdade, a porta está aberta para você.
Eu posso ajudar agora, eu posso ajudar você. Mas fala a verdade. Então, Deus fala, quando eu começo a colocar o Espírito Santo dentro de você, aí você pode, com essa nova natureza, com esse novo coração, você vai olhar para trás e vai ter nojo do jeito que você era. Mas não é possível você ter nojo do jeito que você era com um coração natural. Simplesmente vim da igreja. Lembra que a igreja não muda você. Quem muda você e eu é o Espírito Santo. E essa é a promessa de Deus. Isso que vai fazer você ser nova criatura. Lembra que Paulo diz lá no Novo Testamento, aquele que está em Cristo, Nova criatura. isso é estar em Cristo, isso não é estar em Cristo. É buscar essa experiência todos os dias. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não está aqui por acaso. Você está começando. Você está aqui porque você foi trazido por Deus. Trazido por Deus. Mas você não está aqui só para povoar uma igreja. Para ser bonito uma igreja grande, cheia de gente. Não é para esse tempo. Você está aqui porque Jesus está voltando. Amém. E Jesus está chamando aqueles que de alguma maneira estão respondendo para Ele. Amém. Sabe que ao mesmo tempo que Jesus está chamando, tem o inimigo dele que não está querendo. E essa luta não vai ser fichinha, não vai ser fácil. A não ser que você busque esta experiência aqui, de nada vale o que está acontecendo aqui hoje. O que você realmente precisa é acordar mais cedo. Para acordar mais cedo, deitar mais cedo. Amém. Comer cedo à noite. Pouco. Dormir com fome. E acordar com a mente clara, barriga vazia, mente clara, toma um copo de água, vai falar com Deus. Pede a Deus uma nova notícia. Se Deus está prometendo, Deus vai cumprir. Amém. Eu quero convidar você para orar. Eu não sei se a gente. Eu acho que a gente vai cantar antes de orar. E depois a gente vai orar. Mas eu quero, já antes do hino, eu quero convidar você a pedir a Deus que impressione o seu coração por essa necessidade. Você já começa a pedir a Deus por esse novo coração agora. Não espera chegar na sua casa, não. Começa a pedir agora.